A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço do grande expediente. Queremos agradecer as pessoas que estão ainda conosco, conectadas através do nosso canal do YouTube, também as pessoas que estão aqui na Câmara de Vereadores. Nesse momento, passo a palavra à vereadora Fernanda Corrêa para assumir a sessão, para que eu possa fazer o uso da palavra no grande expediente. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Pastor Davi. Obrigado, presidente Fernanda. Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, nobres vereadoras, também a imprensa aqui presente, já citada hoje à noite, também as pessoas que já fizeram parte aqui das citações hoje à noite. Senhora presidente, eu quero agradecer aqui os meus colegas vereadores Darlan de Jesus e também o Caleb Coelho, né, juntamente com a assessoria da Mari, que estivemos em Brasília na semana passada, fazendo um trabalho que, ao meu ver, trouxe um grande resultado para nós desta Casa Legislativa e também para o município de Farroupilha. Também quero agradecer aqui o trabalho que foi realizado juntamente, senhora presidente, com Vossa Excelência, também a ex-presidente desta casa, a vereadora Glória Menegoto, que nos abriram portas ali em Brasília, num trabalho de parceria, de busca de recursos. Então, juntamente com os vereadores, juntamente com o trabalho que nós realizamos, nós conseguimos emendas parlamentares que chegaram aí a um total de 3 milhões de reais para a nossa cidade, em algumas áreas, né, e eu quero destacar aqui a área de pavimentação, que nós conseguimos junto a um trabalho com, como já citei aqui, a vereadora Fernanda, a ex-vereadora Glória, e também os vereadores Caleb e Darlan, aonde nós levamos uma demanda para a pavimentação de uma via aqui no bairro Imigrante, e então, juntamente com o deputado Afonso Ram, nós conseguimos aí 400 mil reais para essa pavimentação desta via, aonde a polícia vai atender aproximadamente umas 6 a 7 empresas, no total de mais ou menos uns 200 funcionários. Ou seja, é um recurso que vem para tirar do barro, tirar da poeira nessas empresas que contribuem muito para o desenvolvimento, né, de Farroupilha. Então, é um trabalho de esforço, né, um trabalho que a gente realizou ali, de esforço com a nossa comunidade. Nós estivemos presentes ali também na 25ª Marcha dos Legisladores, né, da UVB, a União dos Vereadores do Brasil, e ali nós também tivemos um treinamento intensivo. Nós tínhamos que ter 75% de presença no treinamento, e na medida que nós saímos desses lugares, a gente tinha que então ir à Câmara, ir ao Senado, então era bem corrido. Mas ali na 25ª Marcha nós tivemos presença de muitas pessoas, né? O que nós não conseguiríamos trazer para cá essas palestras diante do custo
que se tem. Então, nós estivemos ali onde tivemos capacitação de recursos de emendas parlamentares, ou seja, atualização de legislação, né, o papel do vereador na segurança jurídica, né. Em 2024, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, nós tivemos uma atualização jurídica que nós tivemos que nos reinventar aqui na Casa Legislativa para poder desempenhar o trabalho, inclusive das licitações, né? Transparência e comunicação pública, inovação no legislativo, o qual nós já temos realizado muito aqui nesta casa. Juscelino Kubitschek, quando ele vai na modelagem de Brasília, vai para construir Schmitz Brasília e diz que Brasília cresce 50 anos em 5, né? Eu acredito que já nessa segunda legislatura a Câmara de Vereadores ela cresceu. Não sei o tempo, Heber, né? Mas a gente desenvolveu coisas extraordinárias. E uma dessas coisas que nós desenvolvemos é a pluralidade dos trabalhos aqui na Casa Legislativa. A gente tem hoje aqui, né, a presidente, que está em exercício agora, a vereadora Fernanda, do União Brasil, pastor Davi, do PP, o PL, que compõe a mesa, né? Ou seja, nós estamos em vários partidos aqui unidos pela pluralidade, pelo trabalho da Casa Legislativa. Isto mostra que o poder da unidade vai trazendo celeridade, né? Hoje nós estamos aqui com votação eletrônica, hoje com painel eletrônico, hoje nós estamos com os processos administrativos, né, que reduz o quantitativo de papel, ou seja, trazendo economicidade, né, e uma casa extremamente enxuta no tocante ao dizer que na primeira legislatura, no primeiro mandato, nós economizamos R$800 mil aqui, ex-vereadora Glória, e tu sabe o quanto isso é importante, mas a gente tem que pensar naquilo que a gente devolve aos cofres do município e os avanços que nós precisamos fazer. Quando tu pensou aqui em montar esta casa e buscou recursos e tal, né, foram investimentos que foram feitos, mas a gente não pode parar de investir, né? Farroupilha não pode parar de crescer. E há poucos dias eu estava falando que Farroupilha, na Câmara de Vereadores, tem se profissionalizado. Nós temos aqui doutores, temos aqui pessoas de várias áreas, né, advogados, nós temos aqui desde pessoas que trabalham na agricultura ao Detran, ou seja, pessoas capacitadas, inteligentes, para poder aqui pensar no futuro e na decisão do plano de administração para Farroupilha. E quando a gente vê a população colaborando, participando, né, assim como hoje à noite nós poderíamos ter mais pessoas aqui na Casa Legislativa, mas a gente vê que é uma crescente. A Casa Legislativa tem se tornado um constante tempo de debate nas pautas importantes que nós tivemos. Eu cito aqui a audiência pública da água, né, que reuniu aqui muitas pessoas, e a gente aqui elencou demandas, e assim nós avançamos nesta temática. Por isso eu quero dizer que a importância de nós qualificarmos o treinamento e treinarmos os nossos assessores, né? Houve surpresa por determinada parte da sociedade em que a assessora, a Mari, que é a assessora da presidência, esteve em Brasília. Eu quero dizer para vocês que eu acredito na capacitação, eu acredito que os assessores precisam se capacitar, não só os assessores, mas os vereadores. Farroupilha não é mais uma cidade de 20 anos atrás. Farroupilha cresceu. Farroupilha está com 75 mil habitantes. 20 anos atrás, qual era o quantitativo de demandas que se tinha? Qual era o quantitativo de pessoas? Era muito menor. Hoje as demandas são gigantes e a gente continua trabalhando, presidente Fernanda, com um recurso menor que 10 anos atrás. Eu fui fazer uma pesquisa, porque eu gosto um pouco de tabelas, eu gosto de números, e nós estamos trabalhando com um recurso de mais ou menos 0,6% menor do que a Câmara trabalhava no ano de 2016. E os processos de hoje são mais transparentes do que 10 anos atrás. Hoje, um projeto que entra nesta casa, ele entra como entrou o projeto aqui que contempla os vereadores com um plano de saúde para aqueles que quiserem adquirir e pagar pelo plano, fica na casa 40 dias.
para que os vereadores possam analisar, para que os vereadores possam emitir seus pareceres, para que haja uma tramitação clara nas comissões, né? E para quem não tem um entendimento mais ou menos da tramitação de um projeto, o projeto ele entra na casa, ele vai passar pela análise da Procuradoria, ela vai emitir um parecer se é constitucional ou não. Esse projeto, esse parecer, ele entra nas comissões e as comissões, então, vão poder trazer os seus pareceres, vão poder discutir, vão poder colocar emendas, vão poder pedir vistas lá na comissão e depois da comissão, então, depois de estar tudo ok, ele vem para o plenário. Aqui no plenário, como vocês têm acompanhado as discussões da terça-feira, né, o proponente ele tem a oportunidade de apresentar o projeto por até 5 minutos e depois os demais vereadores têm a possibilidade de falar durante 3 minutos, e nesse espaço do vereador se amplia a discussão. Ele pode pedir vistas, ele pode pedir que o projeto permaneça na casa, se for o proponente, assim tem outras oportunidades de a gente ampliar a discussão. Pode colocar emendas e assim por diante. O que eu quero dizer com essa fala é que nós temos trabalhado, quando eu digo nós, eu digo a mesa diretora, com muita transparência nessa casa. Desde o primeiro mandato, em 2024, quando coloquei para os senhores que estão me acompanhando nesta noite, trouxe uma economicidade de 800 mil no total daquele mandato, né, onde eu tive a experiência de participar aqui na casa com a doutora Eleonora sendo presidente, o vereador Tadeu sendo presidente, o vereador Maurício sendo presidente. Nós economizamos naqueles 4 anos, num trabalho em conjunto de continuidade, mais de 3 milhões, né, ou aproximadamente 3 milhões de recursos que nós devolvemos para o município, para que esse recurso pudesse voltar para a comunidade e ser investido em saúde, educação, em estrada, né, em segurança pública e assim por diante. Ainda no final do meu mandato, eu fiz alguns ofícios e destinei, vereador Darlan, alguns recursos para a segurança pública. Se esse recurso chegou através do Mocovi ou não chegou, bom, aí é com quem executa, né? Mas eu fiz a indicação para que o recurso pudesse chegar até a segurança pública. E também, num primeiro mandato, eu estive em Brasília 2 vezes, vereador Schmitz. Na primeira vez, nós trouxemos aproximadamente 3 milhões e meio de emendas parlamentares em uma só visita. Eu, o vereador Juliano Balgarten, o vereador Amarante e o vereador Caleb Coelho, que me acompanhou nessas 2 idas que eu estive em Brasília, e qual eu sou muito grato pela tua vida, Caleb, que tem acrescentado muito nas contribuições e pedidos de emendas. Nós trouxemos R$1 milhão só do deputado Marlon Santos naquela oportunidade, a qual foi esse recurso para o Hospital Beneficente São Carlos. Então, quero dizer que a ida a Brasília, ela tem o seu valor, sim. Ela tem a sua dignidade de sentar com o senador, de sentar com o deputado, e ali a gente poder olhar no olho e dizer, olha, eu tenho essa demanda, Diego, e essa demanda eu preciso, assim como foi com os 400 mil para a estrada, assim como foi com o deputado Busato, né? Eu estive lá com o Alexandre, Glória, e quando ele me recebeu muito bem e disse que vai te mandar muitos recursos ainda, e eu quero ser participante nessas boas notícias aí, não quero ficar fora das boas notícias para a Farroupilha. Assim como estivemos com Afonso Ram, Caleb, quando tu conseguiste ali alguns recursos, que eu até vou deixar para você trazer a notícia, mas são boas notícias para a escola, para a saúde. Então, às vezes tem pessoas que fazem alguns comentários que às vezes nos deixa um pouco, não digo triste, mas um pouco pensativo do trabalho do vereador. E eu quero dizer para vocês que com um telefonema, com um e-mail se resolve. Claro que se resolve, mas nada como nós estarmos lá indo visitar em Brasília, porque lá está o dinheiro. Agora há pouco estava falando com o vereador Juliano Balgarten e ele me disse assim, pastor, consegui já boas notícias porque aqui está o dinheiro. Eu disse, claro que é aí que está o dinheiro, então nós precisamos buscar esse recurso e trazer o quê? Resultado para a Farroupilha. Uma viagem que nós fizemos, nós temos prestação de contas, está no portal da transparência, está tudo certinho. Então, quero dizer para vocês que no projeto
que nós aprovamos semana passada, e aqui eu quero elogiar a condução, mais uma vez, da nobre vereadora Fernanda, que é a vice-presidente por excelência aqui nessa casa, e também parabenizar os vereadores que estiveram aqui na votação e que aprovaram o projeto que traz o direito dos vereadores de ter um plano de saúde. Quero parabenizar a todos, porque é um direito, e eu vou dizer para a comunidade farroupilhense, assim como nós avançamos e vamos avançar em algumas pautas, nós vamos deixar que esta Câmara ela fique pujante, assim como Farroupilha que tenha dignidade para que os vereadores possam trabalhar, para que os vereadores possam aqui estar colocando o seu trabalho, assim como nós fizemos aqui, vereadora Fran, aprovando, né, a Procuradoria da Mulher, para que a gente possa estar envolvidos também na questão da proteção da mulher aqui em Farroupilha, trabalhando junto com a Polícia Civil, junto com a Coordenadoria da Mulher e assim por diante. Ou seja, todo o trabalho que nós fizemos aqui é um trabalho de dedicação, e o vereador trabalha muito, o vereador tem muito trabalho. Eu até comentava agora há pouco, eu não sei, né, qual vereador que não tem muito trabalho, porque o vereador, ele não é o final, ele é o meio. Eu estava conversando com a ex-vereadora esses dias, 11 horas da noite, e nós vendo ali um detalhe de alagamento numa casa, mandando mensagem para a Defesa Civil e a gente buscando socorrer as pessoas, 11 e pouco da noite, não tem horário para o vereador trabalhar. Então eu quero dizer para a população que se não tem acesso ao vereador, que tenha. Daqui a pouco falta esse contato, venha para a Câmara, venha para o gabinete, os nossos gabinetes estão abertos, nossos assessores estão aqui acessíveis para que a gente possa atender a toda a população. E eu quero dizer aos nobres vereadores que o projeto ficou na casa aqui, volto ao projeto para encerrar, senhora presidente, 40 dias. E todos os detalhes do projeto estavam na transparência. Então, se algum vereador daqui a pouco for com alguma dúvida, alguma coisa, né, eu quero dizer para vocês, todos os projetos que estão na casa estão na transparência. Os vereadores têm acesso, os vereadores têm vez e voz, e eu quero dizer aqui que o vereador ele tem também a oportunidade de dizer sim a um projeto, a dizer não a um projeto, mas eu falo novamente, nós estamos aqui trabalhando com verdade, transparência e com lealdade em todos os projetos que nós temos aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Nesse momento, devolvo a palavra ao presidente Pastor Davi. Muito obrigado, vereadora Fernanda Correia. Passo a palavra ao partido PSB para fazer o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas aqui presentes, o Adamate aqui da TV, o nosso pessoal que nos visita aqui, a ex-vereadora Glória, o Glaci também da TV, o Benáquio, o Gilden, o seu... Fugiu o nome agora aqui. Fugiu o nome, seu Menzi. E demais pessoas presentes. Eu gostaria de fazer aqui um relato de uma situação que envolve novamente a Corsã, né? Se trata de cobranças que estão sendo feitas e que os moradores não estão conseguindo chegar a uma informação mais precisa com relação a isso. Essas cobranças, elas dizem respeito ao tratamento do esgoto. E exemplifico. Por exemplo, no bairro Cruzeiro, nós temos ali algumas moradias que já têm o sistema de tratamento e outras que não. E muitas dessas moradias que não têm o sistema de tratamento de esgoto ainda ligado, está sendo cobrado igual. Está sendo cobrado da mesma forma. E o mais, existem alguns locais que é aqueles sobrados, que têm os acessos individuais. Então, como se fazia no passado, a fossa é uma fossa coletiva, de todos os sobrados. Vai para uma única fossa.
Só que o pagamento dessa taxa é individualizado por sobrado, porque a Corsan implantou em cada entrada do sobrado uma caixa coletora. E aí que vem o detalhe. Existe no próprio condomínio, vamos dizer que não é um condomínio, mas dentro desse grupo, por ser uma fossa única, nem todos têm o mesmo entendimento. Quem vai fazer, como vai fazer, se tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar. Mas a Corsan emite a cobrança. Só que daí, se tem 5 ou 6 sobrados, ela emite para um, para outros ela não emite. E fica aquela confusão toda. E o morador vai procurar explicação de como fazer, sequer tem a orientação de como deve ser feito a ligação nessa fossa coletiva. Então, é uma confusão que o cidadão enfrenta de toda ordem, de todo jeito. E também, olhando a conta do cidadão, se percebe que não é o valor do percentual que é informado à cobrança do tratamento de esgoto, é muito superior. E que também não se sabe por que é superior, ninguém sabe explicar. E mais, antes ainda de estar ligado lá, de estar disponível o sistema, a Corsan já cobrou desse morador. E também eles disseram que, bom, o que cobrou, cobrou, agora não tem como devolver. Então, Gilding, tu que é da Associação de Moradores, deve ouvir muitas vezes esse debate aí. Lá no Cinquentenário, o Silo, provavelmente, que tem lá um acesso mais próximo, lá também deve ouvir isso. Então é uma bagunça total, ninguém entende o que de fato está acontecendo nisso aí. Por isso, Jesus, aquela audiência foi muito boa, só que o que o cara aqui da GE falou? Que ele ia botar um balcãozinho ali na frente para quem quisesse falar sobre os problemas. Não é isso, né, que a gente quer que eles resolvam como um todo, porque senão cada um tem que ir lá e quando vai lá eles não resolvem. Agora vai botar um guichê aqui na Câmara para eles despachar na audiência. E uma outra situação também que foi levantado aqui muito aqui teve a Mônica aqui, que é do bairro Medianeira, Santa Catarina, e que vários vereadores abordaram esse assunto do mau cheiro ali, até o vereador Juliano acho que fez um requerimento. Eu tive também essa informação do bairro Cruzeiro, que no bairro Cruzeiro também tem uma grande caixa coletora, e diz que o cheiro é insuportável. É insuportável o cheiro daquele bairro, né, com esse dejeto que fica armazenado ali. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que a Corsan está retirando, sugando de dentro dessa caixa coletora com caminhões e levando para a estação de tratamento. Ou seja, é exatamente aquilo que nós prevíamos quando a gente dizia que naquele contrato que a gente teve acesso, naquela sugestão de contrato, pastor Davi, dizia ali que poderia ser sistema de separador absoluto ou outro. Esse outro é o caminhão, é o limpa-fossa. Então esse caminhão vai lá, limpa a fossa e leva para dentro lá da estação de tratamento. Não é isso que a gente quer. Olha, daqui a pouco vai sair com um caminhão carregado de esgoto pela cidade. Né? Não é essa cidade de Farroupilha que a gente quer. Então, eu creio que esse detalhe aqui não é um detalhe apenas ali do bairro Cruzeiro, deve ser geral da cidade, quanto à questão de pagamento de conta, fora de datas, não sabe, um mês é de uma data, outro mês é de outro, um mês vem de um jeito a conta, outro mês vem com outros valores, e também nesses que ainda não estão implantados, a qualidade da água, a falta da água. Recebi uma ligação sábado de um morador do Centenário perguntando: tu saberia me dizer por que todos os dias falta água aqui? É uma resposta que a gente não tem para dar. É uma resposta que não se tem para dar. E outra, alguns falam, entra na justiça. Mas, gente, entrar na justiça para discutir o valor, às vezes, de 200, 300 reais, é difícil, né? Quem é que vai fazer um processo, um morador, vai gastar quanto para fazer um processo? Então, eu tenho recomendado que vá ali nas pequenas causas, no fórum, né? E encaminhe ali a demanda para que a Corsan, no mínimo, seja citada juridicamente para responder algumas questões, porque daí eles vão vir para responder. Eu quero pedir para o nosso colega colocar aqui uma situação no quadro. As letras são pequenas. Nós temos duas situações aqui que envolvem animais, tá?
Uma delas é o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar aqui a mensagem que o morador me passou. Nós tivemos recentemente aqui um triste fim aqui, que faleceu o nosso ex-vereador Hildo Dalsóglio, certo? E o Hildo tinha um cachorro, certo? E os parentes aí do Hildo, né, fizeram um pedido, inclusive, para ver se tinha como colocar esse cachorro no canil, alguém levar o cachorro, enfim, através do serviço ali de proteção aos animais. E a dona Arlene postou o seguinte, uma foto, que aparece inclusive o ex-vereador falecido Hildo, diz o seguinte: este é o Zezé, adotado em 2022 pelo Hildo Carteiro. Pensamos que ele seria feliz para sempre em seu novo lar, e realmente foi, mas não para sempre. Zezé esperava ansioso todos os dias, pela volta do seu amigão, aquele que se tornou sua família, que lhe dava carinho e companhia. Um cuidava do outro, felizes. Zezé o honrou, dando segurança em todo o pátio, afinal, ele tinha muito a proteger. Seu lar e sua família. Sim, tinha um irmão canino bem idoso, mas este já havia se aposentado e dado a guarda para Zezé, que cumpria a missão feliz da vida. Esse irmão idoso partiu algumas semanas atrás, causando tristeza em quem ficou, além de saudades. O problema é que há cerca de 5 dias, sua família, seu lar, seu futuro e segurança também partiu. Zezé ficou completamente sozinho no mundo. Sim, Hildo Carteiro foi chamado por Deus e não está mais entre nós. Agora Zezé precisa de uma nova família, um lar seguro, onde possa ser amado e escolhido e acolhido. Sim, ele está ainda na casa, esperando e cuidando a rua, para ver se o seu amigo chega. Se você pode adotar o Zezé. Se sentiu compaixão e amor, chama no WhatsApp tal. Se não, pode adotar, compartilha e ajude a gente a encontrar um novo porto seguro para este cão em luto. Observação. Sim, o Hildo tinha familiares. Veja bem, essa mensagem é muito bonita que ela colocou, mas ela termina dizendo o seguinte, observação, sim, Hildo Carteiro tinha familiares que não se interessam em honrar sua lembrança, cuidando do cão, mas da herança sim. Quer dizer, aonde está o direito de um servidor público questionar se a pessoa que faleceu tinha herança e se esses familiares estavam só interessados na herança e não estavam cuidando do cão? Passa de todos os limites essa senhora, né? Ela não tem noção do que é o limite de uma dor familiar, de quem paga imposto dia a dia nessa cidade, de quem constrói a riqueza desse município. Fui procurado por um familiar, que aliás orientei até procurar os direitos deles, porque depois dessa postagem, teve uma enxurrada de postagem contra a família, até passa ali, Rose, para nós vermos, tem uma enxurrada de questões criticando, denigrindo, ofendendo a família do falecido Hildo Carteiro. Quando eles já encaminharam o cão, encaminharam para um cunhado deles em Teutônia. Dizer, não tem sentido fazer isso e não tem necessidade de fazer isso. Podia parar por aí com a homenagem. Então essa senhora realmente presta um desserviço para a causa animal e para as pessoas inclusive. Eu quero também tocar num outro assunto que é de uma outra senhora que me procurou, até ela é policial civil, não atua em Farroupilha. E ela me diz o seguinte, vereador Roque, há poucos dias atrás, na frente da minha casa, apareceu uma cachorra amarrada naquela cesta de lixo, sabe que tem? Amarradinha ali. Ela tem cachorro em casa, inclusive alguns adotados, e ela disse que essa cachorra estava ali chorando, com frio, ou com calor, ou com chuva, não sei, não entrei em detalhe. E ela disse que recolheu ela e tratou, deu comida. E informou a prefeitura, por meio do departamento ali, da situação. Aí disseram para ela, olha, está lotado aqui, mas segura ali um pouco, depois a gente dá um jeito nisso. E ela segurou, passou um dia, passou 2, passou 3, e não veio a solução. Aí ela descobriu que a cachorra estava prenha, estava grávida. Logo em seguida nasceram os cachorros. E ela continuou insistindo.
não atenderam, não ajudaram, não deram um fim, enfim, um encaminhamento. E aí ela também falou, então, que a cachorra ficou doente, os cachorros ficaram doentes, enfim, ela precisou de ajuda veterinária. Não ajudamos. Ah, mas precisaria isso? Não, isso não podemos, você tem que se virar, é com você. Não temos local, porque o canil está lotado, porque isso, porque aquilo. E, no fim, deram lá 2, 3 quilos de ração, mas o veterinário pediu que os cachorros tenham que comer ração super prêmio, etc, etc, e ela não tem condições de comprar. E até porque não é obrigação dela. Então, eu pedi até para o gabinete, para o Gabriele, que é um guri fantástico, que atende super bem as demandas da gente, não obtive retorno ainda. Mas veja bem, se um cachorro aparece na frente da tua casa e tu quer ajudar, tratar ele, depois o problema passa a ser teu. Olha, se o canil está lotado, o problema não é da moradora. Se a prefeitura não tem onde é que encaminhar o animal, o problema não é da moradora. Agora, ela assumiu para ela esse problema. Se ela soltar na rua, ela vai ser acusada de abandono de animais. Como já aconteceu aí, uns 3, 4 anos atrás, aconteceu um episódio com uma senhora, uma moça, enfim, foi lá no gabinete do prefeito e levou os cachorros lá. Depois ela teve problemas, porque largou os cachorros na rua daí. Então, eu creio que essas questões aí da defesa animal está muito mal explicado, né? Há quanto tempo nós estamos com esse problema e não se resolve, cada vez coisas piores. Existe uma fanfarrice nisso, parece que não se profissionalizou. Parece que não se profissionalizou isso aí. Então, a gente fica aí à mercê de algumas situações que devem ser tomadas, algumas decisões, melhor dizendo, que devem ser tomadas pela Prefeitura Municipal. Por exemplo, esse caso ali do nosso saudoso vereador Hildo, um familiar dele adotou 2 cães lá do canil. E ele foi acusado de ter abandonado o cachorro do cunhado. Sabe, então essas coisas machucam muito e certamente ela, quando vem de uma pessoa que deveria dar respostas, a pessoa faz crítica. Era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini, e convido o partido PDT para que faça uso da tribuna, e fará uso da tribuna a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham, quem está de suas casas, ao PIC, o Jean, que está ali a todo momento com o cartaz, né, erguido. PIC, quero te convidar para que tu venha mais vezes também aqui, que tu acompanhe os debates dessa casa, porque a gente traz muitas pautas importantes, e eu acho que é importante tu poder também expressar as tuas opiniões, né, como contribuinte dessa cidade. Então, seja muito bem-vindo aqui na Câmara. Eu quero começar... Hoje inicio o meu espaço falando sobre demagogia, presidente. Que, segundo o dicionário Aurélio, demagogia é o conjunto de processos políticos hábeis tendentes a captar e utilizar com objetivos menos lícitos a exaltação e as paixões populares. Ou seja, é manipular o povo com discurso bonito, promessa vazia e ataque fácil. E é exatamente isso que eu venho falar hoje, porque até me impressionou muito a fala do vereador Roque aqui na tribuna, que foi até a rádio local na última semana, e lá foi um leão contra todos os vereadores, e aqui não houve debate nenhum, então, na hora de chegar aqui e falar e debater com nós. Então, como o meu nome foi citado também na entrevista, né, pelo colega, eu me dou o direito e o dever de responder, porque o que foi feito, para mim, não foi opinião, na verdade, foi um ataque. Até um pouco covarde, na minha opinião, lançado nos meios de comunicação de quem não estava lá para poder rebater também e poder expressar a sua opinião no momento. E antes de qualquer coisa, eu lamento, porque, mais uma vez, o nome desta casa foi exposto de forma irresponsável, alimentando uma narrativa fácil de que vereador não faz nada. E o senhor muito bem falou aqui, presidente. O senhor muito bem trouxe aqui, né, o que vocês fizeram também lá em Brasília, e quem foi e quem vai também atrás de recursos, sabe o quanto é importante estar presente, né, Glória?
Então, eu quero dizer aqui que eu deixo muito claro que esse chapéu não me serve, até porque eu trabalho muito, tenho respaldo da população, tenho respaldo do grupo a qual eu represento aqui, atendo as pessoas, acompanho demandas, acompanho nas secretarias, muitas vezes as pessoas me encontram lá, né, para resolver problemas reais, apresento projetos aqui nesta casa, que a gente está aqui para isso, para apresentar projetos. Nós somos vereadores, a gente está aqui para fiscalizar o executivo, tá, para apresentar projeto, busco recursos, né, e me dedico integralmente ao meu mandato. Porque, para mim, ser vereadora não é hobby, Adamati. Não é apenas um complemento de renda. É responsabilidade, é compromisso com a vida das pessoas. E é por isso que há muito tempo eu defendo, e defendo aonde eu tiver que falar, que o vereador precisa ter uma carga horária. Para mim não vai mudar em nada, porque eu já venho aqui na Câmara, praticamente todos os dias. Eu venho aqui, eu cumpro uma carga horária, e sei que outros vereadores também fazem isso. Mas a gente também cumpre das nossas casas, muitas vezes. Então, eu acho que é muito fácil vir falar coisas, alguns vereadores que vêm 1 hora antes da sessão, muitas vezes não lêem os projetos, não estão em nenhuma comissão, não fazem parte dos assuntos que a Câmara propõe, não estão aqui nos eventos, quando a gente propõe, pastor Davi, muitas vezes, aqui os eventos na Câmara, e é muito fácil, na hora de ter que votar, não debater, usar um espaço de encaminhamento, o qual não tem mais debate, para depois, covardemente, chegar na rádio e dizer, não foi debatido. De 8 minutos, eu usei 13, os meus colegas usaram 5. Porque na hora naquele momento de encaminhamento, não há debate. Deixando muito claro que isso é regimental. O debate é antes, o qual este vereador não utilizou o seu espaço. Não utilizou o seu espaço para falar em nome dele, não utilizou o espaço também de liderança que poderia ser utilizado. Então, isso para mim é demagogia. Isso para mim é uma demagogia pura, tá? E, além disso, eu acho que mais grave ainda, falar de responsabilidade com dinheiro público exige coerência, tá? Porque o mesmo vereador que aponta o dedo, esquece ou finge esquecer que o seu plano de saúde é pago pela prefeitura, que sai dos mesmos cofres, a qual ele está agora apontando o dedo para os vereadores que optaram, então, por votar a favor desse projeto. E aqui eu faço uma sugestão, então, se está tão preocupado com dinheiro público, devolva aos cofres, na sua totalidade, o valor que a prefeitura gastou com seu plano de saúde em torno desses 10 anos, aí, não sei se talvez um pouco mais, que o senhor tem o plano. Porque não dá para fazer discurso moral em cima de palco e nos bastidores usufruir do mesmo recurso, que é o recurso público, que é o recurso do contribuinte também. Então, a população não quer discurso vazio. A população quer verdade, coerência e trabalho, Pique. E aqui eu vou te dizer, no último ano, o ano passado foi o meu primeiro ano de mandato, eu trouxe 250 mil reais de emenda. 150 de um deputado, 100 mil reais de outro, para o município. E, sinceramente, eu não me recordo de, no ano passado, o vereador em questão ter trazido algum recurso para o município. Também não me recordo de nós termos votado algum projeto do vereador. Eu tive projetos, inclusive reprovados nesta casa, por ser oposição. Eu levantei muitas questões aqui importantes nesta casa. E não é o problema ter projetos reprovados, não é o problema a gente debater aqui quando a gente não concorda. Isso não é problema nenhum, porque isso faz parte do jogo. Essa é a democracia. Agora, o problema é tu pegar e fazer uma cortina de fumaça. E sabe para quê? Uma tentativa de desviar o foco de uma situação grave, envolvendo alguém com quem o vereador tem relação direta, inclusive atuando como advogado, e ao mesmo tempo em que exerce o papel de vereador na oposição. Então, na minha opinião, isso é incoerência séria. Na minha opinião, isso é muito mais grave, quando fica aqui dentro desta casa, sendo vereador e advogado ao mesmo tempo. E muito mais relevante do que qualquer narrativa criada para gerar desgaste político, que é só isso que foi feito. Foi uma cortina de fumaça para gerar desgaste político para os outros vereadores, para a Câmara de Vereadores, para tirar o foco principal, que é de um processo que não está correndo, de cassação do mandato do vereador Maurício. Por quê? Porque o mesmo se encontra com um atestado médico e ainda não foi notificado. Então, é só para isso.
E é por isso que eu digo, eu com a maior tranquilidade, eu faço o meu trabalho todos os dias, eu atendo as demandas todos os dias em caminho e não tenho problema nenhum. Mas eu não vou admitir, não vou. E, PIC, pode discordar sempre, não tem problema nenhum. Agora, demagogia para mim, não. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público que está aqui ainda e nos prestigia, à imprensa, em nome do Adamate, a TV Serra, a Rádio Miriam, o Glacir, através da TV Cidade, e os que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu teria inúmeras demandas que chegam até mim, da nossa comunidade, para falar nessa tribuna, polícia. Que são problemas reais, de pessoas que nos procuram a qualquer hora do dia, por telefone, nas ruas, ou em visitas que a gente faz às suas casas. Porque é assim que eu sigo o meu mandato. Ouvindo, cobrando, buscando soluções para entregar resultados. Dito isso, como o presidente falou aqui, as emendas que conquistamos junto ao deputado Luiz Carlos Busato e entregamos ao vice-prefeito Thiago Brunet, neste ano, o valor de 800 mil, né, Glória? Mas, nesse 1 ano e 5 meses de mandato, o deputado já nos mandou R$1.750.000. Mas, hoje é necessário eu esclarecer um fato ocorrido na última sessão. Porque também fui citada na imprensa, 1, 2, diversas vezes. E é meu direito, aqui, hoje, me defender. E refiro-me ao projeto de lei que tratava do plano de saúde para os vereadores. Um projeto que seguiu rigorosamente todos os trâmites desta Casa Legislativa. Passou pelas comissões, tendo parecer favorável em todas as comissões. Leandro. E mais, parecer favorável da Procuradoria desta Casa Legislativa. Ou seja, um projeto considerado constitucional e, portanto, foi incluído na ordem do dia, como determina o regimento interno. Durante a sessão, o projeto foi colocado em discussão. Houve algumas manifestações, como é natural no processo democrático. Encerrada a discussão e não havendo vereadores inscritos para o uso da palavra, e principalmente, quero deixar registrado aqui, não havendo vistas, o pedido de vistas desse projeto, o encaminhamento correto, legal e obrigatório à votação, conforme o artigo 136 do nosso regimento interno. E foi exatamente isso que foi feito. Cabe ressaltar aqui que o voto contrário que nós tivemos nesse projeto, o colega vereador, como a vereadora Fran mencionou aqui, não usou o espaço de discussão do projeto. Optou por se manifestar apenas no encaminhamento de votação, lendo um documento encaminhado pelo Executivo. Tudo certo? Mas destaco que o momento adequado para debate é durante a discussão do projeto e não após o seu encerramento. Então, eu quero deixar muito claro aqui que, na condição de presidente em exercício, na sessão da semana passada, eu cumpri estritamente o regimento interno dessa casa. Não cabe à presidência segurar o projeto que está apto para votação, sob pena de desrespeitar as normas que regem o poder legislativo, presidente. Por isso me causa estranheza a afirmação feita por alguém com tamanho embasamento do regimento interno e para a imprensa e dizer que eu poderia ter agido de forma diferente.
eu não poderia, pois eu estava na posição de presidente. Eu respeito essa casa, respeito o processo legislativo e respeito a legalidade. Embora eu esteja no meu primeiro mandato, eu sei exatamente a responsabilidade que eu carrego e tenho a plena consciência dos meus deveres. Lamento que ainda existam práticas velhas da política que tentam distorcer os fatos para criar narrativas e palanques. E é justamente por prezar pela transparência que eu protocolei um pedido de informação assinado por mim, pela vereadora Fran e pelo vereador Juliano, para apurar os valores relacionados aos gastos do plano de saúde. Porque muito está sendo falado dos gastos do dinheiro público por conta desse projeto Glacer. Então, eu quero saber quanto de dinheiro dos cofres públicos é gasto com plano de saúde para todos os cargos de confiança, diga-se, os CCs, servidores públicos, Ecofar e seus familiares. É muito fácil votar contra sob o argumento de defesa do dinheiro público. Difícil é manter a coerência, quando, por outro lado, a utilização de benefícios por meio de familiares vinculados ao poder público. Também quero aqui, com respeito, fazer um esclarecimento. Quando a presidente do meu partido, Glória, com respeito a ti, mas quando tu fostes mencionada na entrevista, por conta do projeto de lei número 2425 de 1998, que fixava o subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, conforme emenda constitucional número 19, que alterou o inciso 5º do artigo 29 da Carta Magna, eu quero registrar aqui que tu devolveu os valores, sim, ao erário público. Assim como todos os outros vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais da época também o fizeram. Eu só não vou ler os nomes aqui, em respeito, porque tem muitos que não estão mais entre nós. Mas se alguém quiser ter acesso, está aqui. O nome de todos e os valores do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da época que devolveram os valores. Portanto, é preciso responsabilidade com as informações. E, acima de tudo, respeito com a verdade. Eu finalizo aqui, presidente, reafirmando o meu compromisso com a legalidade, com a transparência e com a população que me confiou esse mandato. Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. E convido o Partido Liberal PL para que faça o uso da tribuna. O vereador Darlan de Jesus fará o uso aqui na bancada mesmo, Rose. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença até agora. Eu acho que está bem bacana para vocês que estão assistindo aí hoje, né? E para quem está pelo YouTube também. Quero agradecer ao Jean, ou PIC, que está aqui com a placa também. Independente de qualquer ideologia política, partidária, eu acredito na liberdade de expressão e que a gente possa demonstrar de forma pacífica a nossa indignação ou, enfim, crítica, elogios, sugestões. E quero parabenizar também aqui a fala da Fran. Acho que foi muito bem. Até, Fran, te convido para estar no Partido Liberal conosco. Sobre a nossa viagem aí dessa semana a Brasília, nós tivemos um curso, então, né, dos vereadores. Tivemos diversas palestras aí também, e cito aqui uma palestra do André Mendonça, ministro, onde ele falou sobre a função do vereador, né? E que nós, de fato, fizemos um trabalho extremamente importante para a comunidade em geral, né? E que a gente precisa estar... Calma, pessoal, calma. Por favor, gente, vamos garantir aqui a fala do vereador Darlan, do vereador Roque. Todos os vereadores se contenham, por favor. Obrigado, presidente.
E também quero citar que percorremos, então, o Congresso, a Câmara dos Deputados e buscamos emendas, né, muito importantes aqui para a nossa cidade. Cito a recepção do deputado federal Sanderson, que nos atendeu prontamente, né. Nós levamos ao conceito, então, e a ideia que nós temos junto com o Mocovi para a aquisição de viaturas, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil e também para a Defesa Civil, né. Sabemos aí que se aproxima um El Niño forte e que precisamos ter uma Defesa Civil equipada, né, e o veículo é de extrema importância. E também, na volta, nos 45 do segundo tempo, mais ou menos, né, pastor, conversamos com o deputado Zucco, no qual confirmou, então, uma emenda parlamentar para a aquisição de uma residência da AFADEV. Até quero mandar um abraço para o Pablo, né, que contatou a gente aí um tempo atrás em relação a isso. E também eu quero colocar o meu posicionamento em relação ao projeto da Unimed, que passou nessa semana. Quero colocar o meu posicionamento aqui, que eu sou favorável, sim, ao projeto da Unimed, tanto que nós conversamos desde o início do ano sobre algumas manifestações, sobre alguns projetos daqui da casa, e eu vou um pouco mais além. Eu acredito que a Casa Legislativa ela precisa estar atualizada. No meu ponto de vista, precisamos ter assessores, precisamos aí avançar em muitas pautas, talvez em gabinetes novos também, e eu acho que isso não é errado, se nós colocarmos aí que a casa é uma das mais enxutas da região. Então, se faz necessário. E eu estou sentado nessa cadeira hoje aqui com muito compromisso, lealdade e comprometimento. Eu não, em período eleitoral, eu não prometi nada para ninguém, de coisas que eu não pudesse efetuar e fazer sentado nessa cadeira. E, polícia, eu conheço o senhor há muito tempo, sou amigo do seu filho, e o senhor pode dizer até com mais propriedade do que eu. Eu tenho muitos defeitos, inúmeros defeitos, mas nenhum deles é ser covarde, é fazer um desserviço com a população. Eu não sou chinelo que dá o tapa e esconde a mão. Então, se eu apertar a tua mão e falar e me comprometer com você, eu vou até o final. Então, tem coisas que são faladas na mídia que tentam fazer uma cortina de fumaça, independente das coisas que aconteçam. Então, se a pessoa não aguenta, que não vá. Porque é muito fácil depois fazer um discurso bonito, apertar a tua mão, sorrir, e depois tentar te apunhalar pelas costas. Isso é uma coisa de chinelo, do mais vagabundo possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan. E convido o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, novamente. Todos que nos acompanham de casa, o seu Menzen, Polícia, Benac, Glória, todos que estão aqui hoje conosco. Então, senhor presidente, hoje eu venho falar de uma pauta aqui muito importante para nós, na verdade, destacar, né, um programa de infraestrutura que o Estado do Rio Grande do Sul tem e Farroupilha se coloca aí cada vez mais à disposição desse programa, indo atrás desses recursos. Então, aí destacar esse programa do Estado, que é o PIA, Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, né? É um programa que está transformando a nossa cidade. Hoje a gente esteve lá, juntamente com o colega Valandro, né? O Valandro, o pastor, o presidente, o pastor Davi, esteve lá também. E teve mais... O Silo teve lá também, isso aí. Hoje pela manhã, então, a gente anunciando aí mais uma etapa do programa de incentivo asfáltico aqui no município. E eu gostaria de falar, então, um pouquinho sobre este programa, né? O que ele representa na prática aqui para o município? Na prática, aqui no município, as empresas, ao invés de pagarem o ICMS, elas estão investindo em asfalto aqui em nossa cidade. Hoje, como eu falei, esse trecho lá na Avenida dos Imigrantes, que a gente esteve lá dando a ordem de início, as empresas se juntam, então pegam um percentual desse ICM que iria para o Estado, lá no cofre, nos caixas únicos lá,
e fica aqui no município. Um dinheiro que de repente não iria voltar para cá, mas que fica aqui em Farroupilha, então melhorando a vida das pessoas, recursos que ficam na cidade, a parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Isso é imposto das nossas empresas voltando em forma de asfalto, né? É desenvolvimento e qualidade de vida. E isso, na prática, o que ele significa para nós aqui, senhor presidente, colegas, é mais mobilidade, é mais segurança no trânsito, é valorização dos bairros e, principalmente, um apoio direto ao setor industrial. Investimentos concretos, né, que eu citei agora, já são mais de 10 milhões de reais que ficaram aqui no município, que era um valor que iria para o Estado e ficou aqui. Então, eu gostaria de destacar agora que a gente teve o anúncio de 3 obras, né, que estão, já teve a ordem de início, que é a Avenida das Indústrias, que liga diretamente o desenvolvimento industrial, a Avenida dos Imigrantes, que eu falei hoje pela manhã, que é a segunda etapa, a gente já teve a primeira etapa entregue e concluída, e também nesse terceiro, a Avenida Perimetral Oeste, uma importante ligação lá para o 3º distrito. E aqui, né, polícia, ressaltar a importância desse anúncio de hoje, que aí vai integrar 3 grandes bairros importantes aqui no município, que vai contemplar lá, então, que é o Monte Verde, o Milanês e o 1º de Maio, né? Uma obra muito importante aí para as pessoas que circulam por ali. E essas 3 obras, então, elas se juntam a outras que já foram concluídas também, que eu citei a primeira etapa da Avenida dos Imigrantes, também a FR 261, que fica na linha Julieta, nas proximidades da Tecnovidro, um impacto direto na vida das pessoas. Essas obras, então, somadas, as 3 de hoje, quase 6 milhões, e as outras que eu citei aqui, as outras 2 já prontas, quase 5 milhões, então, ultrapassando 10 milhões de investimento do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, com a parceria aqui com a Prefeitura, através deste programa, que é muito importante para nós, né? É um impacto direto na vida das pessoas. E com essas obras citadas aqui, a gente também vai ter outra coisa muito importante para nós, colegas, que é o quê? A gente vai chegar a 100% das ruas pavimentadas nos bairros Industrial e 1º de Maio, polícia. Mais uma vez o 1º de Maio sendo contemplado aqui, grato, né, por essas obras, porque aonde tem o paralelepípedo, que esse programa vai fazer o asfalto, vai ser retirado o paralelepípedo e ser entregue, então, para esses bairros, né, que é o 1º de Maio e o bairro Industrial, 100% das ruas pavimentadas, né? É um reaproveitamento dos paralelepípedos. Então aqui é menos poeira, é menos barro e é mais dignidade para os moradores. E é melhor acesso para as empresas e para serviços. Então, assim, cada metro de asfalto aqui representa emprego, desenvolvimento e qualidade de vida. Então eu defendo sim esse modelo, senhor presidente, colegas, um modelo de programa que a gente tem que valorizar. Então, assim, valorizando e principalmente as empresas locais, né? Eu gostaria de destacar aqui muito, porque esse programa, ele depende principalmente das empresas. As empresas, elas têm que aderir a esse programa. Então fica aqui, quem gostaria, empresas que daqui a pouco estão assistindo a gente, que gostariam de saber um pouco mais, nós estamos aqui de portas abertas. Também a SIX, grande parceira, com o presidente Coloda ali, que está captando recursos para que o ICM fique aqui em Farroupilha. Então aí as empresas locais ajudando a construir uma cidade melhor para todos. E isso não é gasto, isso é investimento, é o futuro de Farroupilha. E eu falo aqui com orgulho, Farroupilha está avançando com planejamento, parceria e resultado. E este programa de acesso ao incentivo asfáltico mostra que quando o recurso fica aqui, quem ganha é a nossa gente. Então eu gostaria de fazer um agradecimento aqui muito especial ao nosso prefeito Jonas aí, que tem captado esse recurso, a hoje o deputado estadual, ex-secretário de Logística e Transporte, que esteve à frente desse programa também, o Juvir Costela, mas principalmente, eu não poderia deixar de citar aqui as empresas que foram fundamentais neste programa, que é a Bigfer, Mercato, Anselme, Tecnova, Estofados Itália, Tramontina, Trombini, Soprano, Maltec, Planeta Água, Tecnovidro, Biamar, Fabrita e Eurocompany. Então, senhor presidente, um programa muito importante aqui para o nosso município e eu não poderia deixar de destacar esses pontos, então, e a Farroupilha avançando no rumo certo, né? Então, a gente torce aí para que venha mais programas dessa magnitude, deste porte aqui para a Farroupilha, porque quem ganha, polícia, é toda a comunidade. É somente. Então, a gente fica feliz quando isso acontece.
E agora eu gostaria de falar um pouquinho também aqui sobre esse debate que está acontecendo aqui, caloroso, né? Não vou entrar muito no mérito do projeto em si, do plano de saúde aqui, porque se tivesse alguma irregularidade, alguma coisa que não fosse moral, qualquer coisa desse sentido aí, com certeza esse projeto não teria sido aprovado aqui na casa. Então, mas eu gostaria de falar uma coisa que me chateou bastante, que é o que a comunidade vem falando sobre nós vereadores, principalmente nós 14 vereadores aqui citados, que a gente não trabalha, que o nosso trabalho aqui ele não vem sendo feito a contento da comunidade. Inclusive, um colega aqui hoje ali com cartaz dizendo que a gente é o atraso do Brasil. Isso me machuca bastante, porque eu participo aqui, então, colegas, de comissões, eu apresento projetos legislativos, eu atendo a comunidade, eu participo de eventos no Legislativo, eu participo de eventos representando a Casa Legislativa, eu trago emendas para a Farroupilha, eu vou atrás de programas para investimentos em infraestruturas aqui para a Farroupilha. Então eu fico triste quando eu tenho que sair na rua e ter que dar satisfação que eu só trabalho na segunda e na terça 2 horas por dia. Não, eu trabalho todos os dias, 24 horas por dia, porque eu sou vereador todo o tempo. A gente tenho certeza que vários aqui atendem a comunidade em diversos horários. Claro que cada um daqui a pouco tem o seu trabalho, mas eu estou sempre de portas abertas com o nosso gabinete aqui para atender a população. Se não é possível atender aqui, as portas do nosso escritório no centro estão abertas para a comunidade, assim como eu atendi diversas pessoas lá, mas principalmente, senhor presidente, a gente está atendendo eles no telefone, na rua mesmo, que a gente vai onde o cidadão pede para a gente estar. Então eu me sinto aqui no direito de falar que eu faço um trabalho de vereador aqui no município. E me machuca quando as pessoas dizem ao contrário disso. Porque hoje estou eleito aqui para representar toda a comunidade farroupilense. E não é por causa de um projeto aqui que a gente aprovou que vão falar ao contrário disso. Então estou me colocando novamente, senhor presidente, colegas e a toda a comunidade à disposição de todos vocês que querem vir aqui conhecer um pouco do nosso trabalho aqui na casa. Fica o convite para se juntar ao colega aqui. Quem tem qualquer dúvida do nosso trabalho, não só na segunda e na terça-feira, mas todos os dias da semana. Se quiser me acompanhar diariamente, é só vir comigo que não tem problema. Pode passar um dia comigo, senhor presidente. Pode vir lá ver o que a gente faz. A gente vai atrás das coisas para a Farroupilha. Assim como vocês estiveram em Brasília, não tive a oportunidade de ainda estar lá, mas quero sim ir buscar recursos para o nosso município. Porque eu acho importante isso, trazer recursos, que nem eu falei agora aqui, mais de 10 milhões de investimentos em estradas. Claro que através de um programa de asfalto aqui no estado, mas são recursos buscados aí através do poder público, com a empresa privada, é o estado, é o município, é os vereadores trabalhando por uma Farroupilha melhor. Então fica aqui minha indignação por ter que ouvir, sair na rua e ter que dar satisfação para as pessoas porque me cobram que eu só trabalho 2 vezes por dia. Não, eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Meu celular está sempre à disposição de toda a comunidade farroupilense, senhor presidente. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente, onde a palavra vai estar à disposição dos senhores vereadores. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu quero cumprimentar o Jean, que está fazendo a sua manifestação, e quero te elogiar pela tua manifestação, embora não concorde com a frase, mas ele está aqui, se manifestando aqui desde o início da sessão, ordenadamente, expressando a sua opinião. Então, parabéns aí pela tua manifestação. E fica aqui o convite para nós estarmos juntos, ou você também estar junto conosco, para a gente avançar nas temáticas e poder aí ampliar soluções também para qualquer dúvida existente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, cumprimentar o Jean, então, que está aí se manifestando. Eu gostaria de fazer, primeiro, Joel, dizer que eu concordo, já fiz essa defesa aqui no plenário, com relação aos programas do governo municipal. Acho que são programas importantes e reconhecer ainda, novamente aqui, que o prefeito municipal tem feito o devido reconhecimento de onde vêm os programas, que eu acho que isso é importante e é bom. O Jonas tem feito isso e eu sou parceiro de governo que trabalha dessa forma.
Segunda questão, eu queria dizer que em nenhum momento esse vereador falou na imprensa que vereador não trabalha, tá? Nenhum momento. Nenhum momento me cobrem isso. Se alguém falou, não foi esse vereador. E o vereador trabalha e cada um da sua forma. Por exemplo, hoje, no meu escritório, eu atendi 3 pessoas lá. Atendi uma pessoa do Monte Pascoal, uma da linha Julieta e uma do bairro Cruzeiro. E outra do Industrial, 4. Então, tu atende lá no teu escritório, atende aqui, enfim, cada um tem a sua forma de atender. Segunda questão, eu acho que é ruim quando questiona a profissão da gente, né? Eu sou advogado, tu é advogado, João. Tu vende serviço, eu vendo serviço. A doutora Eleonora é médica, ela atende os pacientes dela. O pastor é pastor, atende os seus fiéis. A Fran tem um X, uma hamburgueria. Ela não escolhe o cara que vai lá comer o X, né? Eu sou advogado. Eu vou defender todos os que vierem me procurar, que eu fiz um juramento para isso. Né? E eu sinto muito se alguém mistura as coisas aqui. Como advogado, eu defendo quem eu acho que tem que defender. Eu não devo explicação para ninguém. Para ninguém. Tá? Espero que quem precisar de um advogado um dia também saiba como procurar o seu. Quanto à questão do plano de saúde. Como é que é? Vamos garantir a palavra ao vereador Roque Cervenini. Por favor, vereador Roque. Quanto à questão do plano de saúde, senhor presidente, é uma outra questão que machuca muito, porque o servidor público municipal, que teve aqui nessa casa um projeto de lei que foi rejeitado em nome da economia, ele tem o seu plano de saúde pela sua carreira, pelo seu concurso. O servidor nunca sentou aqui e aprovou o seu plano de saúde. Nunca. Nunca sentou aqui e aprovou um plano de saúde. Agora, o vereador aprovar um plano de saúde para si é diferente. E eu tenho plano de saúde por ser dependente da minha esposa. Querem questionar ela porque ela passou num concurso público e tem plano de saúde? Se o prefeito quiser tirar o plano de saúde para dependente, ele que tire. Sabe? Se quiser tirar o plano de saúde dos servidores, que tire. Mas nada justifica o vereador votar plano de saúde para si próprio. Terceira questão que eu queria aqui só fazer por questão de justiça com a vereadora Glória. Eu era vereador, e isso que nós estamos debatendo já teve no passado. Quando teve 130% de aumento para os vereadores, e os únicos que votaram contra fui eu, que eu era vereador de plenário, e a vereadora Glória, na hora de se manifestar, disse, se eu fosse vereadora de plenário, eu votaria contra também. Foi isso. E eu devolvi os valores. A Fernanda, a vereadora Fernanda, disse que todos devolveram. Sim, devolveram porque foram condenados a devolver. Eu recebi os valores, fui lá e devolvi para a prefeitura na hora. Tanto que eu não fui nem incluído no polo passivo da justiça. Devolvi na hora. Então tem coisas assim que não dá para a gente pegar lá uma pincelada e tal. Eu fui citado. Fui citado por mal? Fez alguma crítica? Não. Citado porque é do jogo, não é bom? Estava lá quem? Fulano, fulano e fulano. É isso. Pastor Davi, o senhor ouviu minhas entrevistas? Teve alguma ofensa para algum vereador aqui? Posicionamento político é uma coisa. Misturar as questões particulares da vida profissional da gente é outra. Jamais vocês vão ver aqui eu puxar alguma coisa para mim. Nem fazer homenagem para minha empresa eu não vou pedir para fazer. Então, senhor presidente, desculpa o desabafo. Para mim, o assunto está encerrado. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Semana passada estive falando com o secretário Renan Bondan, da Agricultura, e teve uns mencionamentos aqui na Câmara e defendo que há muitas estradas e aquela da linha Miller a Santa Luísa, ela está ruim, a subida do morro, e ele me garantiu que, até cobrei dele também, que será feito, já está programado para isso, não sei se ele chegou a conversar contigo, e todos os vereadores, o Clemente também é um defensor, o Roque, das estradas do interior. E acho que todos, né, defendem isso. Estive ontem no Linha Caravaggio, no almoço lá da comunidade, teve eu, o Clemente, estava lá, né? E era
dias já que não descia, era tempinho que não descia para aqueles lados, e foi feito um belo alargamento em toda a estrada, cascalhamento, né? Ela está boa a estrada. E eu sei que tem mais um trecho lá que vai ser feito, provavelmente 1 quilômetro ainda de asfalto, né? O governo Jonas. E achei muito boa a estrada. Nessa semana pretendo passear, visitar outras comunidades para ver as estradas. Estive em São Miguel também, Benáquio. Lá a curva que desce para os Gardini ficou boa, foi aliviado um pouco a subida do morro, então devagarzinho vai ser feito essas obras do interior. Outro assunto, presidente, senhor presidente, peço que retorne à pauta o projeto de lei do Legislativo número 27 de 2025, que aprova a denominação para vias públicas municipais. É isso, muito obrigado. Cedo uma parte. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Vereador Egídio, obrigado pela parte. De fato, eu quero fazer coro aqui contigo, porque também estive visitando alguns locais aí do interior. Eu sei que em partes até que a vereadora Glaci fez uns pedidos, e eu vi que partes tem a presença ali de máquinas. Estive reunido com o secretário Renan há poucos dias atrás, a convite dele, e ele de fato falou desses alargamentos e desses levantamentos, aterramento, enfim, que vem sendo feito ali dentro das estradas do interior. E que um dos problemas aí também é falta de material, né? Falta de material para colocar na via, para levantar a via, enfim, para resolver isso. Teve no passado, é bem verdade que hoje os tempos são outros, mas existia no passado também algumas pedreiras, né? Tinha uma aqui que via para Boêmia, tinha outra aqui na Jansen, e que elas suportavam bastante para poder fazer frente a essas necessidades. E com o passar do tempo elas foram desativadas. Então esse material que às vezes faz falta, ele é importante. E também ele nos mostrou um sisteminha ali de um trator, que eles adaptaram uma lâmina para poder fazer os acessos, que às vezes os acessos são importantes. Então acho que também, como eu disse, quando tem essas iniciativas, é importante a gente considerar e incentivar. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente, mais uma vez, e colegas que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu solicito o retorno à pauta do projeto de lei do Legislativo número 043 de 2025 para apreciação e votação por esta Casa Legislativa. Já que estamos falando, Joel, de asfalto, Joel se retirou um pouco, eu quero aqui deixar falado também, na semana passada, na terça-feira, foi feita uma inauguração de uma bela obra também em nosso município, presidente, que foi a inauguração de mais de 1 quilômetro do asfalto aqui para a antiga Estralhoto, estrada do Estralhoto ali, Santo Antônio, que eu quero dizer, recursos do município e da comunidade também, que sempre colabora com esses projetos que a gente tem para o interior. Lá foram beneficiadas empresas e também esse asfalto muito importante, presidente, para o escoamento da produção agrícola, desses agricultores que estão lá morando nessa comunidade. Eu quero aqui parabenizar a administração e todos os que se envolveram para que essa obra ficasse do jeito que ficou lá. Muito boa, muito bom, e falta muito pouco, mais uma pequena iniciativa ali, mais um pedacinho de chegar até o capital do Santo Antônio, lá, pastor. Eu quero aqui também fazer um convite a todos que nos estão ouvindo a nossa região, que sexta-feira, agora, nós vamos ter o início do nosso Entrai, Encontro das Tradições Italianas. Sexta-feira será abertura às 18 horas. E nessa sexta-feira também nós temos ali a presença do Jornal do Almoço, que será transmitido. Então quero fazer um convite para quem quer participar, lá na hora do meio-dia, e lá almoçar conosco. Vamos ter a presença do
Jornal do almoço na sexta-feira. E a abertura será às 18 horas. E no dia 8, 9 e 10 de maio também. E no dia 15, 16 e 17 de maio vão ser apresentados mais de 30 shows. Entre shows nacionais, shows estaduais. Então eu convido aqui todos os que estão nos ouvindo para que façam presentes lá, degustar nossa comida italiana, a polenta, o salame, e vou aqui também convidar quem quiser lá almoçar. Vai ter almoço no salão paroquial, vai ter almoço lá nas bancas, nos grupos de mães, das mamães. Estou fazendo uma propaganda aqui, é que todas essas entidades vão estar lá presentes, fornecendo para quem quiser participar lá junto conosco. E era isso, presidente, que eu queria falar hoje. Obrigado, Valandro. Já dá fome na gente, né? Pensar aqui no almoço, na janta, o tortéi, né? Da mate. Já vamos ficando com água na boca aí. E passo a palavra à vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Adamate, representando toda a nossa mídia, né? Seu Benício, seu Benáquio, Polícia, Glacir, a Glória e todos que se encontram aqui. Bem, eu queria colocar o seguinte. Essa questão, não quero me envolver muito nisso, porque eu tenho minha Unimed particular. E eu não vou fazer Unimed por aqui. Então, não é muito justo eu falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um direito que as pessoas que querem, as pessoas que precisam do plano, né, vincularem-se a ele. Eu acho que é um direito que nós temos, como qualquer trabalhador tem, o direito de um plano. Nós não estamos revogando sobre um plano para nós mesmos. Nós estamos, veja bem, nós somos passageiros aqui, muito passageiros. Nós estamos projetando para os próximos. Não é sobre nós isso, é sobre toda uma classe de vereadores. Porque mais o vereador, como muita gente disse, como o Joel falou, não está trabalhando. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, eu, em 10 anos, se vocês forem ver, eu apresentei muito projeto. Muito projeto. Eu tenho pessoas que vão no meu consultório conversar comigo, me solicitando isso ou aquilo, e eu vou atrás. Eu não venho aqui na tribuna falar, porque... Não, para quê? Eu vou resolver, na medida do possível, né? E não vou ficar lançando láureos sobre mim. Mas eu trabalho. Eu atendo no consultório, eu atendo no hospital, eu atendo quem vai me procurar e atendo na Câmara. Então, essa história de dizer que vereador não trabalha, que vereador é um desperdício nacional, mas onde é que está o que é congruente com tudo isso? O vereador está aqui para trabalhar sim. E duvido que algum de nós aqui não faça isso. Pode até não vir aqui falar. Pode até não ficar, porque eu faço isso, porque eu atendi isso. Não. Para quê?
É suficiente que eu durma com a minha consciência limpa de noite. Olha só. De 2 semanas para cá, eu sofri uma doença, né, bem grave. Eu fiz uma neurite óptica, quase perdi a visão do meu olho esquerdo. Tive que fazer pulsoterapia de 12 em 12 horas na Unimed, porque eu não quis me internar. Meu oftalmo quis me internar, eu não quis. Eu disse, não, eu vou fazer, eu venho, né, a cada 12 horas, pego uma veinha, né, pega a veia da veia e vamos lá, né. Mas eu fui tão bem atendida nesse período, tanto pelo médico que estava lá quando eu cheguei, como pelo pessoal, como pela... Eu já vou encerrar. Como pelas meninas da enfermagem, e depois me surpreendi. A Unimed me mandou um questionário, que não é só para mim, não porque eu sou médica, não, manda para todo mundo que tem que fazer esse tipo de coisa. Mandou um questionário perguntando se eu fui bem atendida, se estava tudo certo, o que eu tinha para acrescentar. Então... A senhora quer seu espaço de liderança? Sim. Muito obrigada. Pelo jeito, não foi só meu olho que... Eu fui tão bem atendida, e assim, a preocupação deles com melhorar o que está acontecendo, né, que eu não posso deixar de elogiar. Porque nós não estamos aqui só para criticar. Nós estamos aqui também para elogiar. É importante que a gente faça isso, para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Né? Eu também quero, né, fazer um agradecimento público ao meu oftalmologista, Dr. Lúcio Carinato, que, desde que soube que eu estava, desde que ele fez o diagnóstico, ele me acompanhou lado a lado. Foi assim, eu tenho certeza que ele teve muito a ver com a melhora que eu estou tendo. Veja, eu não estou melhor, eu estou melhorando, né? Ainda não consigo ficar muito tempo na tela, porque aí meu olho começa a brilhar e eu sou obrigada a tirar a máscara, tirar tudo. Mas, então, aí eu pergunto, tudo bem, eu tenho a minha Unimed. Eu tenho a minha Unimed há 30 anos. Estou quase jubilada na Unimed. Eu tenho a minha Unimed há 30 anos. E vou continuar pagando por ela. Mas é justo os que não têm? É justo aqueles que gostariam de usufruir também não poderem ter? Porque era o caso daqui. Somos trabalhadores como qualquer outro. Eu posso apontar o dedo e tenho certeza que todos aqui trabalham, são trabalhadores e têm o direito de ter o seu enfim, né, ter a sua Unimed ou qualquer outro plano, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu acho que mimimi, mememé não resolve nada. Eu acho que está certo o senhor que trouxe esse assunto à baila, certo, né? Se não quer, faça como eu. Simplesmente, eu não quero, eu já tenho, não quero. Ponto. Não vou onerar absolutamente nada. Mas é um direito de cada um.
Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Olá, presidente. Vou tentar ser breve aqui, que eu tinha pensado em usar o espaço de liderança para falar sobre 2 assuntos. O Joel falou ali muito bem quando fala dos 100% dos bairros pavimentados, né, Joel? Falamos que também que não tem estradas de chão, né? Isso a gente fala, né? Porque quer dizer asfalto nos bairros e sim pavimentação. Então vale lembrar que é um recurso de ICMS de empresas que vem direto ao município, mas que também vai beneficiar as empresas indiretamente, pois são próximos a essas empresas. Então não somos nós vereadores que indicamos, né, os locais. Então hoje eu ouvi na rádio uma moradora do bairro Cinquentenário ali me desqualificando e desqualificando os vereadores também, e inclusive o prefeito, né, em um tom de palavras de ofensa. Então, porque o bairro Cinquentenário não foi contemplado com o programa PIA, né? Então, algumas pessoas não entendem alguns ritos, né, que estamos aqui para ser cobrado, claro, né, mas dentro de um contexto lógico, né, isso concordamos, né, mas quando vem com ofensas que o bairro não foi contemplado, o vereador não tem esse poder de colocar, o vereador pode ir atrás da emenda parlamentar, é isso que a gente está fazendo, né. Então, só queria deixar registrado, né, e outro assunto importante, né, a gente não questionou a tua forma de condução, a gente questionou a tua forma de condução, Roque, de fugir do debate, né, é o jogo, como tu diz, né, então é importante esclarecer alguns pontos sobre o posicionamento do colega, como a vereadora Fran e a vereadora Fernanda falaram, e os demais vereadores também que usaram a palavra, solicitando espaço, né, o fato de não ter, de ter estranhado, né, não ter solicitado espaço para debate, né, no momento adequado. E optou para utilizar o tempo de encaminhamento e de votação, quando não há mais espaço para discussão. Então, para declarar o seu voto contrário, né, para a discussão, e ainda construir um discurso aí de aparente coerência, né, feio isso, colega vereador. No entanto, é preciso fazer uma transparência aos fatos, atualmente há um custo, e um custo alto, né, mensal aos cofres públicos, relacionado ao plano de saúde a qual o vereador é beneficiado, na condição de cônjuge da servidora pública. Certo valor, uma parte é descontado em folha e o restante subsidiado pelo município. Então, vale lembrar que esse modelo não é exclusivo do poder público. Hoje é a prática comum nas empresas em oferecer plano de saúde aos seus colaboradores. No caso do legislativo, trata-se de um benefício opcional. Adere quem deseja, né, com desconto em folha. Então, por isso é fundamental que debates sejam feitos com responsabilidade, considerado não apenas aí discurso, mas também considerado na prática. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Eu quero me somar à fala dos meus colegas vereadores, começando com a fala do meu colega Argídio. Dizer, Argídio, que eu conversei com o Renan, inclusive nesse final de semana, onde tivemos problemas em algumas estradas do interior por conta da chuva, onde eles já tinham iniciado o patrulhamento, e aí veio a chuva, e aí por conta de pouca brita, acabou que deu atolador. E prontamente ele me atendeu. Então, eu quero dizer que eu uso esse espaço, sim, muitas vezes, para levar as demandas das comunidades, as reclamações, porque esse é o papel da gente enquanto vereador. Levar as demandas e cobrar do poder público que execute onde tem que ser melhorado. Mas também a gente tem que elogiar quando a gente é atendido e quando o secretário nos atende, mesmo no final de semana. Quando a gente ouve que o vereador não faz nada, eu devo dizer que nesse feriado eu incomodei bastante o secretário, ligando, mandando mensagem para poder ajudar a nossa comunidade e melhorar a condição de vida da nossa comunidade, sim. Em relação ao projeto de lei que fala sobre o plano de saúde, eu, no dia que teve a votação aqui, eu deixei bem claro que eu, como vereadora, não iria aderir ao plano de saúde, até porque eu já tenho há 22 anos o plano de saúde e não iria aderir ao plano de saúde aqui da Câmara de Vereadores. Mas também entendo, Benáquio, de que esse plano de saúde vai ser pago pelo vereador, e a gente não tem o poder de dizer para o vereador que ele não pode descontar isso em folha de pagamento, sendo um direito dele querer pagar. Se ele quer pagar, então, porque é o plano de saúde vai ser descontado do seu pagamento, é o direito dele gastar o dinheiro do salário dele
no plano de saúde, se assim ele quiser, né? Mas também entendo demagogia pura do colega vereador que votou em si contra esse projeto de lei, sabendo que se vai causar prejuízo ou despesas, sabendo que essa Câmara de Vereadores gasta 1% do valor que poderia gastar, chega no final do ano, é devolvido grande parte do valor que vem para o Legislativo, é devolvido para os cofres públicos, a gente até pode indicar em algum local para ser gasto esse dinheiro, dizer que vai ser despesa sabendo que está utilizando o plano de saúde, não pela Câmara de Vereadores, mas está usando pelo Poder Público Municipal através do Executivo, mesmo que como dependente da sua esposa, mas está usando o dinheiro público também, porque está usando o dinheiro do Poder Executivo. Não vai usar do Legislativo, mas está usando do Executivo. Então, é muita demagogia eu entendo que é muita demagogia do vereador vir aqui se usar do espaço para querer ter uma opinião pública lá fora que ele pensa diferente do que nós. Se ele pensa diferente, mas ele então deveria agir diferente também quando utiliza o dinheiro público municipal para pagar o seu plano de saúde. Então, era isso, senhor presidente, é esse o meu posicionamento enquanto vereadora aqui dessa casa. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente. Senhores vereadores, eu quero fazer o convite, então, reforçar o convite do nobre vereador Valandro sobre a festa do Entrai, né, que então, ao meio-dia, vai ter então um jornal do almoço regional, né, o pessoal da região aqui, à noite, 18 horas, né, vamos estar lá na abertura. Seria importante que os vereadores chegassem 17h30 por aí, para aproveitar lá bem o tempo. Também retorna à casa, então, o projeto 27 e o projeto 43 de 2025. Encerrado o espaço deste presidente, faço aqui o encaminhamento das proposições. Encaminhamos às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o PL do Legislativo, número 08/2026. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos que estiveram aqui na Casa Legislativa e uma boa noite a todos que estiveram conosco através dos nossos canais do YouTube e também a imprensa aqui presente. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.